Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar um versículo nessa semana no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó, quando ele falou essa palavra, foi quando ele conseguiu se recuperar da grande perda que ele teve. Teve a perda de seus filhos, teve a saúde desabilitada, quase morreu. Mas quando o Senhor restaurou e deu tudo para ele, ele falou essas palavras: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas Jó só falou isso só porque depois que ele passou pela prova, só depois que ele recebeu a bênção, ele falou isso no final. Ele fez um resumo, meu irmão. Ele fez um resumo do que aconteceu na vida dele. Mas andou durante todo o tempo, todo o percurso da sua prova. Ele não desistiu, não desanimou, mas continuou perseverante, orando ao Senhor. Após ele ter perdido todos os seus bens, ficou somente ele e sua mulher. Até a sua mulher pediu para que ele negasse o nome do Senhor e morresse, mas ele não negou e perseverou até o fim. E quando ele perseverou até o fim, aí ele leu esse versículo, deixou esse versículo registrado: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso me chama a atenção porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, pode acontecer o que acontecer, esses planos vão acontecer. Porque Deus, os pensamentos dele não podem ser impedidos. O que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus pensa ao seu respeito, o inimigo pode lutar por todas as formas, por todas as áreas, mas ele não vai conseguir impedir que os planos de Deus sejam realizados na sua vida. Olha só, para Deus libertar o povo de Israel do Egito, o que Deus fez? Fez com que nascesse Moisés lá na terra do Egito. Moisés seria o libertador de Israel. Só que o que acontece? Para o inimigo fazer com que Moisés não se tornasse o libertador de Israel, lançou-se, a Bíblia não está, mas eu quero entender que lançou-se o decreto através do inimigo, através de Satanás, para que Faraó matasse todos os meninos que nascessem naquela época. E Moisés estava na lista desses meninos. Mas como os pensamentos, os planos de Deus não podem ser impedidos por ninguém, o que aconteceu? Moisés, através de uma estratégia que Deus deu à sua mãe Joquebede, fez um pequeno barquinho, betumou e colocou sobre as águas do rio Nilo. Colocando ele nas águas do rio Nilo, a Bíblia diz que levou direto. Eu quero entender que foi Deus que direcionou aquele pequeno barquinho na direção aonde estava banhando-se as filhas do grande rei Faraó. E quando elas viu, chamou a atenção e pegou, foi ver que era um menino. E aí pegou Moisés, como todos conhecem, e ele foi criado. Ou seja, a filha de Faraó pegou para criar e ainda entregou para a própria mãe de Moisés, que era Joquebede, para tomar conta. E lá na frente, esse mesmo menino que foi apanhado das águas do rio Nilo e foi acolhido pela filha do rei de Faraó, esse mesmo menino chamado Moisés, se levanta com a grande voz, com grande autoridade para libertar o povo de Israel do Egito. Veja bem, meu irmão, Deus tinha um plano para Moisés libertar o povo de Israel do Egito, mas os planos, o inimigo tentou atrapalhar, mas Deus mudou a trajetória e lá na frente Moisés conseguiu libertar o povo de Israel do Egito. Então os pensamentos de Deus, meu irmão, ele não pode ser impedido por ninguém. Quantas e quantas vezes o inimigo vier fazer alguma coisa para impedir os planos de Deus na sua vida, todas as vezes que ele vier, por 7 caminhos que ele vier, ele vai voltar por 7 caminhos e não vai conseguir atrapalhar os planos de Deus na sua vida. A Bíblia me conta a história também de Josué. A Bíblia diz que Josué vinha conquistando todas as terras, porque era a promessa que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, da terra prometida. E quando Josué vem conquistando, e após Josué ter conquistando a cidade de Ai, a cidade de Jericó, uma cidade grande, forte, a Bíblia disse que rei Adonizete, rei de Jerusalém, ficou apavorado com isso.
E o que ele fez? Aí ele ficou sabendo que uma grande cidade, que era maior do que a cidade de Ai, chamada de Gibeão, se reuniu, ou seja, se uniu com Josué. Então esse rei Adonizete, rei de Jerusalém, ficou preocupado, porque já que Josué vinha conquistando todas as cidades, ia chegar até Jerusalém. Então o que esse rei faz? Ele faz se une com outros 3 reis, para que esses 3 reis junto com ele possa ser maior e lutar contra o exército de Josué e derrotar e não perder as suas cidades. Mas se Deus falou para Josué que toda a terra que ele pisasse, a planta dos pés seria dado, então, meus irmãos, os pensamentos de Deus para Josué era conquistar todas as terras que era por direito. E agora, esse rei chamado Adonizete se reúne com mais 3 reis para pelejar contra Josué. Mas mal sabia esse rei Adonizete que Josué não tinha um grande exército, mas tinha um Deus forte e poderoso que poderia ganhar qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra. E a Bíblia diz que esse rei chamado Adonizete veio para lutar com Josué, com os 3 reis, o exército dos seus 3 reis. E aí eu chego aonde que eu falo que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Quando Deus falou que Josué, pode ir porque essa batalha eu vou dar em suas mãos, já era pensamento de Deus de Josué ganhar essa batalha. E a Bíblia disse que um dia Josué estava lutando, estava vencendo esses 4 reinos, estava vencendo o exército desses 4 reinos. Chegou uma hora que eles viram que estava perdendo, começaram a fugir. E Deus lá de cima vendo, sabe o que chama atenção? É que quando Deus viu lá de cima, Deus começou a ajudar a Josué a vencer essa batalha. A Bíblia diz que Deus jogou lá do céu grandes pedras de saraiva e ajudou a derrotar todos os inimigos, aqueles exércitos que vieram contra Josué. Então os pensamentos de Deus, meu querido, ele não vai ser, nunca foi, nunca vai ser impedido. Quando Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida, pode vir qualquer tipo de dificuldade que for, vai cair por terra, porque os pensamentos de Deus sobre a minha e a sua vida jamais vai ser impedido. A Bíblia ainda conta a história de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi aquele que venceu os medianitas. A Bíblia diz que os medianitas eram como a areia do mar. Imagine, como a areia do mar, um grande exército para lutar contra Gideão. E a Bíblia diz que Deus entregou na mão de Gideão 32 mil homens, um grande exército. Mas só que os pensamentos de Deus para com Gideão, para vencer aquele grande exército de medianitas, não era a quantidade, não eram os 32 mil homens, mas sim apenas 300 homens. E a Bíblia diz que Deus entregou a cidade, o rei dos medianitas, nas mãos de Gideão, com apenas 300 soldados. Gideão venceu. Meu irmão, o mundo pode vir com toda a força sobre você, o inimigo pode vir com toda a força sobre você, mas se você tiver Deus na sua vida, meu querido, você vai vencer todas. E se você tiver Deus, e se os pensamentos de Deus para consigo, os pensamentos de Deus para contigo for de vitória, a vitória vai vir mais cedo ou mais tarde. O inimigo pode se levantar por todos os lados, mas Deus vai te honrar. Deus vai completar os pensamentos que Ele tem sobre a sua vida. Então, meu irmão, saiba, faça igualmente Jó, que eu acabei de ler, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meu irmão, saiba que você serve um Deus poderoso. E se você não serve a Deus ainda, mas se você tem fé em Deus, ore, com a sua prece a Deus, pedindo para que Deus conceda aquilo que você quer. E se o pensamento de Deus para com você for te dar isso que você está pedindo, pode levantar o que for, qualquer tipo de dificuldade, Deus vai entregar nas suas mãos isso que você tem pedido. Se você tem fé no Senhor, se você confia nele, Ele vai entregar nas suas mãos. Esse é o Deus forte e poderoso que nós servimos. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E que essa palavra possa falar ao seu coração, sabendo que os pensamentos de Deus na sua vida não pode e não vai ser impedido, porque operando Deus, ninguém vai impedir. Deus abençoe, se inscreva no meu canal,
Compartilhe essa palavra com mais alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra. E lá no meu canal do YouTube, lá tem várias palavras com temas que talvez vai de encontro à sua vida, de um amigo seu que está pedindo um conselho para você. Me dá um conselho sobre isso. Aí você olha lá no meu canal e tem lá várias coisas. Aí você envia para essa pessoa. E às vezes pode acontecer da palavra do Senhor libertar essa pessoa dessa dificuldade, desse problema que ela estiver passando. O meu canal no YouTube é @Gerê com J, ou @Jeremias1967. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.